Olá, olá! Meu nome é Ana Duarte. E eu sou a Gabriela Conde. E esse é o podcast da nossa mesa. Bem-vindos! Mais um episódio. E a gente tá... com muita coisa pra falar nesse episódio. E é um episódio que faz um tempo que a gente tá querendo gravar. A gente chegou a gravar. Vou abrir o jogo. A gente chegou a gravar esse episódio. E a gente tá regravando ele porque deu ruim um esquema aí. Na parte... Enfim. E aí, toda a nossa equipe de produção disse que não dava pra liberar do jeito que tá. Então, a gente vai ter que gravar nossa produção não deixou a gente postar do jeito que tava. A gente é pau mandada, ninguém acredita aqui, mas sim. Enfim. Porque aí o vídeo se perdeu. E não salvou o vídeo inteiro. E só ficou o áudio. Vou piratear esse áudio pra quem quiser. Não vai. Não vai. Mas estamos aqui pra falar sobre vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? Então, vamos lá. Algumas definições. Porque eu acho que é um termo que a gente usa bastante aqui no nosso convívio, tipo, com a galera com quem a gente vive. Mas não é algo tão corriqueiro de se viver. Ou tão normal. A gente não vê tanto no dia a dia. Ou é uma coisa um pouco mais mascarada, certo? Parece que a vida cristã tem que ser uma vida específica. Tem que se parecer alguma coisa específica. Sim. Que é sucesso sempre, alegria sempre. Um padrão, assim, perfeito. Um padrão perfeito. Que nem a gente tava falando. A gente tava almoçando shopping e a gente tava falando de padrões de futuro. Então, é o que a gente observa, vê. E, tipo, esse é o padrão de futuro. E parece que o padrão de vida cristã perfeito não abre espaço para você ser uma pessoa de verdade. Você tem que ser aquele personagenzinho que se encaixa nesse molde. Sim. E a vulnerabilidade, ela é abrir para se despir, para abrir a realidade como ela é. Quando eu penso em vulnerabilidade, eu penso nessa imagem de sabe quando você sonha que você foi para a escola pelado e que tá todo mundo vendo assim o que não deveria estar vendo e que você tá exposto. Então, quando eu penso em vulnerabilidade, eu penso nesse escancarar, assim, nesse abrir para mostrar coisas, só que assim como estar pelado, ninguém mostra quando você está pelado, não é algo anormal. É puramente quem a gente é. Por isso não que essa imagem é de desnudar. Porque é expor exatamente o que você é. E, ao contrário do que a nossa imaginação pensa, não é expor um monstro. É expor um ser humano. É expor algo que todos nós compartilhamos e sofremos e lidamos, que é a nossa própria humanidade. Então, ser vulnerável é simplesmente ser pessoa. Ser pessoa. É ser você. Sem medo da opinião alheia, sem medo da opinião própria. Porque, às vezes, esse também é o problema. Tipo, a gente se julga. Olha pra dentro e não gosta do que vê. Então, como eu não gosto do que eu vejo, eu mascaro isso. Então, era isso. Quando esses padrões cristãos que, mano, não faz sentido. Não faz sentido. E que eu não sei de onde surgiram, porque não é que tenha uma ideologia, sabe assim, uma doutrina bíblica que fale sobre isso. Então foi coisa criada, construída no imaginário popular e ficou. Mas tem essa visão de vida perfeita, de ser humano perfeito. Então, eu olho para aqui dentro e eu não vejo isso. Eu não vejo o que deveria ser. Então, eu ponho uma máscara. Nós duas, a gente cresceu em igreja. Tipo, a gente tá em igreja faz muitos anos. E, infelizmente, uma das coisas que eu mais vejo, que são mais normais, são pessoas mascarando algo que não são. Pessoas dando a entender que vivem de um jeito, que amam algo, que escolhem algo, quando, na realidade, vivem o oposto. Sim. E é uma máscara por medo a serem rejeitadas. É medo de rejeição. É medo de ficar só. Por quê? Porque não é o padrão. O padrão que é o aceitado por todos.
Só que ninguém vive esse padrão. É um pouco não, é bastante da linguagem de religiosidade, né? É como se as nossas obras nos validassem como pessoa. Então, se eu tenho obras feias ou se eu tenho sentimentos feios, eu sou desvalidado e me torno indigno de alguma maneira porque eu tenho coisas que não são perfeitas. E isso é uma mentalidade de religiosidade, não é uma mentalidade de cristianismo e do pensamento bíblico de Jesus a respeito do que é o homem. Então, a vulnerabilidade vem para escancarar a gente e para nos fazer aceitar que a gente é gente e que Jesus está em paz que a gente é gente. E tudo bem ter certos tipos de sentimentos, de emoções e de limitações, porque a gente é gente. E esses sentimentos, essas limitações e tudo isso não é o final da nossa história. Acho que essa que é a questão. Nós estamos em construção. E a palavra diz que aquele que começou a boa obra em nós será fiel em completá-la. Então, quando eu olho para aqui dentro e eu ainda vejo, mentira, inveja, enfim, insira as coisas que você não gosta quando você olha para si mesma. Esse não é o final da minha história. Espírito Santo habita dentro de nós e Ele é quem nos leva a toda a verdade, porque Ele é o Espírito da verdade. Então, e Ele é quem molda em nós o caráter de Cristo. Ele é quem nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Então, tudo isso que eu enxergo hoje aqui dentro e eu não gosto, não é o fim da nossa história. Sim. Se eu me sujeitar ao Espírito Santo e à palavra. Sim. Porque então o Senhor vem e transforma. Só que se eu não for vulnerável comigo mesmo, eu mesma olhar e expor para mim, que é o aceitar. Então eu exponho para mim, eu aceito que isso tá aqui dentro, ou seja, a máscara começa com nós mesmos. Começa eu fingindo demência porque eu tô enxergando. Então, quando eu tiro essa máscara e eu me enxergo, o próximo passo é eu não colocar essa máscara quando eu vou falar com o outro, mas é continuar jogando essa máscara embora. Então, vulnerabilidade comigo, vulnerabilidade com o outro. Isso é libertador. Amiga, pensa o tanto de energia que a gente já gastou na vida performando. Putz. Tentando mascarar algo que estava doendo, tentando esconder algo que estava nos fazendo mal, e daí a gente, por rejeitar ou negar essa humanidade, essa coisa de ser pessoa, a gente gastou muita energia nisso. Então, meu Deus, eu sei o quanto de crise que mais da metade da crise, 80% da crise, foi por performar. Foi por tentar abafar a crise. E daí os outros 20% era o real motivo de uma crise. E daí o simples fato de abrir aquilo, de deixar o meu coração ser visto, de assumir essas coisas, já era um tanto de cura, um tanto de bálsamo e de alívio para a dor que compensa muito mais. Muito. E aí a palavra diz, né? Confessai uns aos outros os vossos pecados e sereis curados. Ele não fala que nós seremos perdoados, diz que nós seremos curados. Porque essa que é a questão. A gente olha pra dentro e dói ver o incompleto. Dói. Não é bonito. Não é bonito. E ver as marcas do pecado em nós, certo? A queda. A gente já falou isso nos 2 podcasts atrás, 3 podcasts atrás. E não é bonito, não é gostoso de se ver em construção. Quem já fez reforma em casa sabe. É caótico. É um caos, é pó pra tudo quanto é lado, é gesso, é coisa, é móvel fora de lugar. E é isso que tem aqui dentro, até que ele venha, até que ele faça novas todas as coisas. Então, essa vida tentando impressionar, ela é uma prisão. E, infelizmente, a igreja se tornou para muitos essa religiosidade, não a igreja com I maiúscula, misericórdia, mas essa religiosidade se tornou uma prisão. Sim. Onde eu não posso ser
é ruim ser eu, ou se descobrirem quem eu realmente sou, não vão me querer. Isso é muito triste. É uma certa forma de comprar o amor. Só que, na verdade, se você já se percebeu o quanto de máscaras você já usou, você sabe que, no fundo, você nunca se sente amado enquanto você não é vulnerável. Eu sempre tive crises em relação ao amor de Deus e ao amor das pessoas enquanto eu performava. E óbvio que seria isso. Porque se eu tô usando máscara, o que a pessoa tá amando não sou eu de verdade. E eu não tô deixando a pessoa me amar de verdade. É culpa minha, é culpa não é da minha, pessoa. não é da pessoa. A pessoa tá amando o que tá sendo apresentado a ela. Enquanto eu não me apresentar inteira, eu não vou ser amada de maneira inteira. E é libertador quando a gente pode expor e se deixar ser amada na integralidade do que a gente é. Mano, eu acho que isso resolveria tantos e tantos e tantos problemas que existem no nosso convívio. Porque quando eu olho para a palavra e eu vejo, tipo, 1 Coríntios 13, certo? Tipo, definição do amor. É um amor tão genuíno, é um amor tão bonito, tão libertador. Mas eu mesma tô levantando muros e muralhas contra esse amor quando eu uso máscaras. Então, em situações mais reais de dia a dia, às vezes alguém falou alguma coisa que te feriu e você dá risada junto, sabe? Conta uma piada às tuas custas e você ri junto pra não... Sabe? Pra não ficar mal, pra não mostrar fraqueza. Só que, mano, te cortou por dentro, sangrou, falou a uma dor real tua. Mano, você tá impedindo, você tá criando uma separação entre você e aquela pessoa. Simplesmente porque você não foi vulnerável. Cara, lembra daquela brincadeira que você fez? Putz, eu não gostei. Eu não gosto desse tipo de brincadeira. Super me machucou. Eu sei que você não tava querendo me magoar, mas, mano, você pode não fazer esse tipo de brincadeira no futuro? Pronto. Tipo, isso é pegar a máscara, jogar fora e ser pessoa. A outra pessoa poderia me responder, tipo, nossa, que nada a ver, mas eu só tava brincando. Mas é o problema da outra pessoa. Eu tô sendo verdadeiro com o meu coração. Sabe? Com o que é mais precioso, acima de tudo, cuidai o vosso coração, pois dele procedem as fontes da vida. Sim. Tipo, é isso que a palavra nos fala. E essas máscaras que a gente usa são formas erradas de proteger o nosso coração. Sim. São formas... É mentira. É usar a mentira como proteção. Só que a mentira vem de quem? O pai da mentira é o diabo. Tipo, a palavra é clara. Então, eu minto pra me proteger. Porque eu não gosto do que eu vejo. Porque eu me sinto fraco. Porque eu me sinto nua, eu me sinto despida diante de todos. Cara, quem disse que era pra você se proteger? Sim. Quem disse que era pra viver uma vida sem riscos? E as nossas coberturas não são eficazes, né? Eu nunca esqueço do Éden, da resposta de Deus para Adão e Eva tentando cobrir a nudez deles com as folhas. E Deus não humilhou, Deus não esfregou na cara deles, Deus não... sabe? Deus falou... Deus proveu um tipo de cobertura mais eficaz com peles de animais, sabe? Então Deus sempre vai pegar a nossa... Que os cobrisse, que os cuidasse. A nossa vulnerabilidade e cuida dela de maneira mais eficaz do que a gente. Só que precisa vir para fora. Eu acho que é muito de como a gente aprendeu o que é sucesso, o que é ser uma pessoa boa, o que é ser alguém de verdade. Talvez a gente aprendeu que chorar era feio, era vergonhoso. Talvez a gente aprendeu que falar como a gente se sente é ser ridicularizado, é ser é receber piada. Talvez a gente aprendeu que essa forma de ser fraco não era
não era correto. Uhum. E não, é a forma como a gente foi criado, sabe? Tem tem crianças, por exemplo, que é muito da educação dos pais. Como os pais lidam com as necessidades fisiológicas do bebê. Uhum. Isso vai impactar em como eles vão lidar no futuro. Se a criança vai conseguir ir no banheiro direito ou não. Se a pessoa vai ter vergonha de estar num lugar e pedir para ir no banheiro ou não. Sabe? É a mesma coisa dos nossos sentimentos. A gente é ensinado o que é válido como ou lidar? não. E a vulnerabilidade é validar e que é tudo bem, mas a gente é apegado à nossa imagem, a gente é apegado ao que as pessoas vão pensar. Só que tá cada um apegado a si mesmo e sofrendo no seu mundo isolado por causa disso. Tá cada um definhando na sua própria dor porque tá protegendo a sua imagem, sendo que tem uma coisa muito mais valiosa em jogo, que é o seu próprio coração, que tá ali em risco por causa dessas camadas. Não, e sangrando. E cada vez mais duro, cada vez mais duro, cada vez mais duro. Porque isso que faz a falta de vulnerabilidade. Ela pega o nosso coração e transforma em pedra. E tipo, a palavra... Cara, eu tô tão bíblica hoje. Meu Deus. E a palavra fala sobre isso. Tipo, de trocar o nosso coração. Ele fala do povo de Israel sendo um povo de dura serviço. Nossa, Paulo fala muito disso. Enfim, depois no Novo Testamento, mas... É toda essa questão do ser humano. Eu não quero ser fraco. Eu não quero que doa. Eu não quero que sangre. Então, por isso, eu me protejo. Só que, ao me proteger, eu tô asfixiando o que é algo para viver livre. É algo para viver para fora, para se expressar, para ser vivido, para ser sentido. De tal forma que ele fica de pedra. Ele fica sem sentir. E depois a gente se pergunta, cadê Deus? Eu não tenho amigos. Eu tô só. Eu não... Cara, quando eu me isolei, sabe? A minha escolha de como viver isolou minha família. Isolou as minhas situações de vida. Claro que ninguém tá te ajudando. Você não fala pra ninguém. Sabe? Eu conheço... Eu tenho alguns amigos queridos que saíram da igreja. Ninguém me ama naquele lugar. Ninguém me estendeu a mão. E, pelo amor de Deus, tem situações em que, sim, que existe dor e existe falha e fracasso, porque somos humanos. Mas eu olho pra vida dessas pessoas, eu tô pensando em 2 pessoas em específico, e tipo, cara, máscara. Ninguém sabia. Só eu e mais outro. Sabe assim? Ninguém sabia o que a pessoa tava passando. Claro que não vão te estender uma mão. Claro que não vão conseguir orar por ti. Claro que não vão conseguir... Você tá como? Tá tudo bem? E aí, tudo bom? Como você tá? Ótima? Tudo bem. Você perdeu o emprego, você não tá conseguindo pagar aluguel, a família tá no hospital, tipo, atropelaram teu gato, sabe assim? Tipo, toda uma série de situações onde a gente acha que isso são informações não relevantes. Isso é mentira. Mentira. É bem conhecido aquele livro da Brené Brown, do Coragem de Ser Imperfeito. E Muito ela bom. começou o estudo dela sobre isso estudando pessoas plenas. Não foi um estudo que começou para estudar a vulnerabilidade. Ela queria saber qual era o padrão de pessoas plenas na vida. E a vulnerabilidade foi o que saltou. Que, coincidentemente, pessoas que estavam sendo bem-sucedidas no trabalho, nos relacionamentos da família, eram pessoas vulneráveis, pessoas que se deixavam conhecer, que eram conhecidas, que demonstravam fraqueza. E a gente tem... A vulnerabilidade não é só sobre mostrar dor, é sobre ser real em todos os sentidos. Então, eu gosto muito de pensar também que vulnerabilidade é mostrar alegria. Sim. É mostrar o que me faz sorrir, o que me deixa feliz, mostrar os meus sonhos, sabe? Mostrar os meus valores. Também é ser vulnerável. E tem muita gente que fecha essa porta também e não mostra nada. E as pessoas não conhecem qual a tua ambição de vida, o que te deixa feliz, o que te faz sorrir. Se eu fosse te dar o presente, o que eu te daria? Eu não sei, porque eu não sei o que te deixa feliz. Sabe? Pessoas que não são conhecidas, assim. E
E a vulnerabilidade envolve isso, começar uma coisa nova, começar esse podcast. Sim. É um ato de vulnerabilidade. A gente tem que começar de algum lugar, tem que ter um começo para alguma coisa, ser pequeno em algum momento da vida. Porque o nosso padrão é que o bom, o bonito, é o pronto, é o que já está terminado. E se a gente olha ao nosso redor, não tem nada terminado. E é uma ilusão pensar que na vida dos outros tá terminado. Então, mano, se tá todo mundo em construção, se tem pó na casa de todo mundo, sabe assim? Se tem, cara, laje aberta e material de construção e todo mundo tropeça, mano, que vergonha é essa de mostrar o que tá em mim, sabe? Bom e ruim. Eu lembro que quando eu comecei a contar isso no outro podcast, que eu tive depressão, certo? E foi muito interessante todo o processo. Interessante hoje, porque já passou, né? Mas assim, quando eu fiquei mal, eu não fiquei mal pela situação em si. O que me fez mal foi não falar ao respeito. Foi esconder. Foi fingir que nada tinha acontecido. Sabe assim? Orar ao Senhor, eu e ele, a gente já conversou, então tá tudo certo. E aquilo começou a definhar os meus ossos, que nem o salmista fala. Eu comecei a emagrecer, eu não dormia, eu não comia. Eu comecei a ficar doente, tipo, doente fisicamente, porque tava aqui entalado. Era uma máscara após máscara. E o meu processo de depressão foi esse peso do escondido. Esse peso daquilo que não foi verbalizado, daquilo que não foi colocado para fora. E o que me libertou, o que me ajudou foi uma intervenção de uns amigos meus pastores na época, tipo, eu estava em outra cidade, tipo, e de amigos, de me tirarem desse lugar e falar, você não tá bem. A gente não sabe o que é, mas visivelmente você não tá bem. E eu lembro que o primeiro, tipo, o momento que eu consegui pôr pra... Eu demorei muito pra conseguir falar o que estava doendo, pra dizer o que estava acontecendo. Mas uma vez começou, tipo, isso foi pra fora, cara, o alívio foi quase que instantâneo. Foi um processo? Foi um processo. Eu digo que, tipo, de início a fim, aí, a gente pode falar de mais ou menos uns 2 anos, uns 2 anos e meio, que eu fiquei dentro, tipo, de um quadro depressivo de fato. Com acompanhamento médico, com, tipo, tudo... acompanhamento pastoral, enfim. Então, eu diria 2 anos e meio, assim. E eu lembro de, tipo... Cara, me doía falar. Eu ia com raiva pra terapia. Colérica, né? Então, assim, eu ia com raiva. Eu ia brava pra terapia. Eu não ia com medo. E aí... Enfim, eu tinha uma terapeuta maravilhosa que ela me desarmava, assim, nos primeiros 5 minutos. Então, e aí eu comecei a ir com, tipo, medo. Tipo, o que mais que ela vai tirar daqui de dentro? Sabe? Porque eu tava tão acostumada a não olhar que eu comecei... Tipo, o medo era tipo, mano, que mais? Quem mais tá aí que eu soquei ali no fundo e eu não vou ver? Mano, e aí eu não queria mais, tá ligado? Aí, enfim, aí me obriga. Enfim, aí parece que a gente... Isso foi o belo, sabe? De viver em comunidade. Que aí as pessoas, tipo, literalmente me obrigavam. Tipo, literalmente, sabiam o meu horário. E, tipo, me acompanhavam. E ficavam esperando na porta. Sabe assim? Depois me levavam pra comer sorvete. Mas, assim... se eu não tivesse compartilhado... Mentira. Se não tivessem me obrigado a compartilhar... Hoje, eu não estaria onde eu tô aqui. Não que esteja em algum lugar, mas assim, eu não seria uma pessoa feliz. Eu não seria uma pessoa, sabe? Com amizades genuínas. Com sonhos. Com visão de vida. E eu acho que esse lugar de vulnerabilidade... Eu tô falando muito, mas eu só já vou terminar. Esse lugar de vulnerabilidade, ele se tornou um padrão de vida para nós aqui. Nós não somos perfeitos. A gente tem 1 milhão de problemas dentro dessa nossa comunidade.
Mas uma das coisas que a gente luta é por sermos pessoas verdadeiras, reais. Então, se eu pergunto pra alguém, ei, tudo bem? A galera sabe. E, tipo, e se eu desconfiar que você não tá me falando a verdade, eu vou perguntar até 3 vezes. Não é? É real. Porque, gente, esse automático do tipo, tudo bem, tudo bem. Mano, cala a boca. E eu já, muitas vezes em escolas de férias que a galera vem aqui, é um feedback que a gente recebe. De tipo, como as pessoas são vulneráveis. Como ouvindo os missionários liderando pequenos grupos nas escolas. E veem que é natural pra gente falar que a gente não é perfeito. Que tá doendo, que tá tudo que tá bem. que teve processos e que é caótico. E que por mais que as pessoas idealizem, talvez vocês olham pra gente na tela aqui do YouTube, do teu celular e pensam que, meu Deus, elas são plenas, elas são bem resolvidas, elas... enfim, eu, por muito tempo, me prendi na expectativa que as pessoas tinham sobre mim. E a gente falou sobre personalidade em algum... Não sei se antes ou daqui vai sair esse episódio, não sei qual é a ordem. Não sei a ordem. Mas a minha personalidade criou muita expectativa de que as pessoas me vissem de uma maneira perfeita, plena. E eu queria responder a isso. Eu queria validar o que as pessoas pensassem era verdade. Só que isso me aprisionou. Isso me prendeu num padrão de perfeccionismo a respeito de mim mesma que não existia. E que me sufocou, e que me privou, e que fez mal para as outras pessoas também. Tudo por máscara, tudo por esconder, tudo por... Sabe? Eu fico... hoje pensando e olhando para as coisas e penso nesse peso que é proteger o nosso ego de se sentir ferido, de se sentir exposto. A gente já falou sobre ego aqui várias vezes. Mas se tem uma coisa feia da não vulnerabilidade, é o nosso orgulho de ser egóico, de ser... preso em proteger o nosso ego inflado. E o nosso ego, ele não precisa... Nem sei dizer. O nosso ego precisa morrer. Ele precisa morrer. E quando a gente protege ele, a gente só alimenta um orgulho que cega a nossa vida, que seca o nosso tanque emocional, o nosso tanque de amor, e só nos afunda e cria, tipo, perpetua uma cultura de máscara, de performance. De superficialidade. Então, qual que é o problema? O que é... Eu falo muito da pandemia, né? Que a pandemia me ensinou muitas coisas. Mas o que a pandemia trouxe à tona? A superficialidade dos nossos relacionamentos. Por quê? Eu não lembro qual que é a porcentagem. Eu estava lendo um artigo que falava a quantidade de pessoas que relatavam se sentir isolados, sozinhos, sem ninguém a recorrer. E não só porque fisicamente nós estávamos dentro de casa, mas porque não tinha com quem compartilhar a vida. Não tinha com quem compartilhar os medos. Por quê? Porque não tinha a normalidade de falar, cara, não tô bem hoje. Gente, tô com medo. O que será que vai acontecer com essa pandemia? Mano, porque não existia esse tipo de conversa no seu dia a dia. Então, as pessoas não tinham nem linguagem, não sabiam nem com quem falar. Muito menos o que dizer. Porque não tá acostumado a. E eu acho que algo que me fascina dos Salmos, eu sempre falo de Salmos, mas essa linguagem que Salmos nos dá para ler o nosso coração. Sim. Para ter palavras, e às vezes não pega uma versão antiga, pega uma versão linguagem de hoje, sabe? Onde vai ter termos um pouco mais atualizados. Mas, mano, é o coração humano precisando de ajuda, expondo para fora o que está acontecendo. E o lugar mais seguro que nós temos é Deus. Sim. O segundo é a nossa comunidade de fé, ou deveria ser. Ai, mas é que eu não tenho ninguém para ser vulnerável, porque no meu convívio todo mundo, se eu falar algo, vai sair. Mano, começa você sendo essa pessoa segura. Sim. Começa você se arriscando a ser vulnerável. Eu te garanto.
por experiência própria, que quanto mais você criar essa cultura de vulnerabilidade, mais a reciprocidade vai existir. Mais as pessoas vão ser pessoas contigo. Sim. Porque é insustentável viver de máscara. Insustentável. Não dá. E dói. Dói. Não é uma vida que vale a pena. Não. De chegar daqui 10, 20 anos, você se encontrar sozinho, isolado dentro de você mesmo, e toda a performance não valeu de nada, toda a proteção da reputação não valeu de nada. Pessoas valem alguma coisa, sabe? Relacionamentos, e a gente foi feito pro amor. Então, se a gente se isola do amor, e máscaras é a ferramenta perfeita para se isolar do amor, a gente não vai ter uma vida bem-sucedida, porque a gente foi feito pro amor. Sim. Então, a vulnerabilidade faz parte da gente viver aquilo que a gente foi criado para viver, que é ser amado e amar de maneira plena, de maneira verdadeira, e sem abrir o coração, sem abrir a nossa realidade, a gente não vai experimentar isso de maneira real. Então, vamos orar. Não. Vamos orar, a gente pode orar por você. Fechou? Só Adendo. uma observação. Vulnerabilidade também não é falar tudo para todo mundo. Isso é muito importante. Não é eu estar abrindo meu coração no stories, assim, no momento que eu estou sentindo. Não é... Não, gente, não é fazer um Reels. Não, por favor, não é usar mídias sociais. Não é, tipo, fazer um comentário, sabe assim, num post de alguém e contar, vomitar tudo que você tá sentindo em reação. Responder caixinha de perguntas das pessoas e, tipo, contar... e abrir o coração. Não é isso. Não é isso. Você precisa ser vulnerável com pessoas reais aqui, ó. e Aqui, ó. de contato, Ó, assim. aqui, ó. Depois, se isso virar um testemunho, se isso virar algo compartilhável, compartilha com as pessoas, para as pessoas Sim. também serem vulneráveis. Mas não começa pelas redes sociais e com a exposição. Não. Começa com pessoas de verdade, para criar vínculo, para realmente virar algo verdadeiro. Sim, E sim. que vai crescendo em confiança. Você confia em expor, em ser vulnerável. Se a pessoa responder bem, você pode ser mais vulnerável de novo. E testando e construindo aos poucos também. Exato. Não é dar todo o panorama para alguém que você desconfia, que você ainda não tem confiança. É ir cuidando do coração e sendo vulnerável. Dando confiança porque eu sou confiável. Exatamente. Essa troca. E vai construindo, né? Vai crescendo. O músculo vai sendo exercitado, né? Sim. Fechou. Oremos. Bora lá? Pai, eu te agradeço porque você nos fez capazes de sentir, porque foi do teu agrado colocar em nós toda uma série de emoções, de sentimentos, de sonhos, de fraquezas. E eu quero te pedir, Senhor, que você nos dê graça. Dá-nos graça para ser quem você nos chamou para ser. Dá-nos graça para viver sendo quem você nos criou para ser. Senhor, eu te peço por coragem sobre os nossos corações. Coragem para tirar as máscaras. Coragem para ser verdadeiros. Coragem para deixar de lado o medo, deixar de lado o orgulho. Coragem para confiar no outro. Coragem para ser quem nós somos realmente. E em primeiro lugar, Senhor, eu te peço por coragem para sermos verdadeiros diante do trono da graça. Senhor, quantas vezes nós nos escondemos de Ti porque vimos o nosso pecado? Quantas vezes nós nos escondemos de Ti porque vimos a nossa sujeira? Então, Senhor, hoje eu te peço, dá-nos graça para correr com ousadia até o trono da graça. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a chegar a Ti, Senhor, no tempo bom e no tempo mal. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para o autor e consumador da nossa fé, para olhar para aquele que é luz perfeita, aquele que é bondade, aquele que é paz, aquele que é tudo que nós precisamos. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para Ti no nosso momento de socorro, no nosso momento de vulnerabilidade. Ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas verdadeiras. Em nome de Jesus. Amém. 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 Até o próximo.
Ei, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, faz um favor para a humanidade e compartilha com alguém. E não se esqueça, a gente tá com episódios novos toda semana. Então ativa o sininho pra receber Se inscreve no canal, deixa seu like. É verdade. E a gente se vê na próxima semana.